Oh, Senhor amado, visita também, meu Deus, a minha irmã, a pastora Rose, o pastor Helene, as tuas filhas, Jesus. Abençoa, meu Pai, enfim, abençoa a minha família toda, Senhor. Oh, papai, aquele que está caído, venha levantar, Jesus, na tua obra, meu Deus. Venha despertar teus filhos, Senhor, porque nós queremos, meu Deus, a salvação de todo mundo, meu Deus. Aleluia, Jesus. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém, Jesus. Pai, bater, vamos glorificar o nome do Senhor. O Senhor está aqui. E a Bíblia fala que aonde é Espírito de Deus, aí é o quê? A liberdade. Então Deus, Ele está aqui. Abra comigo as Bíblias em Atos 10, verso 34. Deus tem uma palavra para os nossos corações. Depois nós vamos estar lendo Atos 19. Isso, Atos 10, 34. Amém? Atos 10, 34. Quero trazer apenas uma palavra breve. Eu quero falar sobre a servição no reino. Já preguei essa palavra, porém diferente. Eu quero falar sobre o fim. Ekalevantio mandavando que recebe da ravasto comandar a chefe. Espírito do Senhor, nessa noite eu agradeço ao Senhor por este culto. Pai, por essa noite, pelo batismo que aconteceu hoje, nós nos rendemos em graça ao nome do Senhor. Te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor fez, pela vida, ó Pai, da tua filha, da tua serva, Pai, que morreu para o mundo hoje, mas nasceu, ó Pai, para o Senhor, Pai, porque fato ela já havia morrido para este mundo, e hoje ela confirmou a tua morte na Lavácia. Ela creu no Senhor e diz a tua palavra, ó Pai, que todo aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Ó Deus, ela creu e foi batizada, e eu peço ao teu Espírito aqui nessa noite, que a palavra do Senhor seja pregada. Ó Deus, que nessa noite a tua presença, ó Deus, esteja nos quatro cantos deste tabernáculo. Eu repreendo todo laço, toda potestade, todos os demônios, ó Deus, que porventura viveram, Pai, nos quatro cantos deste bairro, ó Deus, desta rua, deste local, seja amarrado, seja jogado por terra, ó
Pai. Eu glorifico o Senhor neste lugar, Pai. Eu me rendo diante da tua palavra. Fortalece o Alicinho. Ó Deus, que ele possa mesmo, ó Deus, tomar a decisão. Não vai descer nas águas. Ó Deus, para confirmar. Porque diz a tua palavra que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ser meu discípulo. Não herdarão o reino da glória. Ó Deus, o batismo fazem parte da salvação. Eu coloco na tua mão aqui hoje, meu Pai, moradores desse bairro, dessa rua, todo levante de demônio contra este lugar, contra a minha casa, contra o meu lar, contra a minha paz. Eu te amaro, demônio, e te decreto derrotado e descido pelo sangue do Cordeiro. É minha vontade comandar a chefe de Gondúria Vácia. Pode bater para me glorificar o Senhor. A mão de que eu vou se amar a vaca lava cheia. Glorifica Deus neste lugar. É minha cana rabiando como a maravilha que é vai. Deus está aqui. Eu sinto Deus aqui. Arrabasto como a mãe. Fiquei me comando na pedra dos Marabadai. Eu sei que Deus vai derramar um som nova. Eu sei que Deus vai assoprar almas neste lugar. Eu sei que Deus vai levantar uma geração nova. Vai glorificar o nome dele neste lugar. Tanto como a Rassúria, porque diz a palavra do Senhor que as mãos do Senhor não saem colhidas para que não possa abençoar. Deus é o Senhor neste lugar. Amém? Pode glorificar o nome do Senhor. Com 10 minutos eu consigo trazer essa palavra. O Espírito do Senhor está neste lugar. Atos 10:34. Sem perda de tempo, nós vamos ler. 10:34. Diz a palavra do Senhor assim, ó. Louvado seja Deus. E tendo fome, Fica quieta, Thalita. quis comer. Perdão. 10:34. Eu estava olhando Minha 10. filha. É a vontade da palavra. E abrindo Pedro, cuidado, não vai cair. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço com verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Bem, pode se sentar e glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço com a verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Nós estamos vivendo, pastor Alexandre, pastor Nathaniel, e nós estamos vivenciando uma era essa que é uma era difícil. Eu sempre estou pregando algumas palavras repetitivas, para que nós não viemos esquecer ou cair pelo menos no esquecimento. Eu me lembro da última palavra que foi pregada pelo pastor Nathaniel aqui, aonde ele disse uma coisa que é fato: tem pastores que parecem cachorro, porque trata as pessoas como verdade. Aliás, tem pastores que parecem cavalos, porque gosta de dar coice nas pessoas. E nós estamos vivendo uma era, pastor, que é fato. Nós estamos vivendo os 3 períodos da igreja: a igreja que ama, a igreja que odeia e a igreja que ganha. Louvado seja Deus. Eu prefiro ficar, errei a última, a igreja que se vende, a igreja que mata, a igreja que ganha e a igreja que se vende. Nós estamos vivendo uma era em que eu fui convidado, agora há pouco tempo atrás, pela um pastor povo lá de Santa Catarina, fazem feriado de Camboriú, para poder pregar no congresso. E num dos maiores congressos da Assembleia de Deus, em Santa Cecília, na sede das Assembleias de Deus. E eu sou pastor, que alguns dizem que ele é antiético. Eu não sou antiético, eu sou verdadeiro. E aí, me perguntaram, falaram comigo: pastor,
nós vamos dar para o senhor R$1.500 para pregar. E eu falei, que é a nossa oferta. E aí, depois ele retornou, perguntou, o senhor tem bacharel? Eu disse, não, querido, eu até comecei a fazer, mas aí eu não terminei. E aí eu disse para ele assim, daí arrebentei com ele na mensagem. E deixei claro, depois eu entrei na rede social e deixei claro lá no Face para eles. E questionei a falta de respeito deles para conosco. Eu tenho deixado claro que nós estamos vivendo uma igreja mundana, uma igreja sem respeito para com o próximo, principalmente com a base eclesiástica. As autoridades eclesiásticas não são mais respeitadas pelos ministérios de base. Nós estamos vivendo uma era chamada Era da Acepção. Hoje nós estamos vivendo um cenário que, se o pastor Alexandre tiver de terno, ele prega, ele pode até profetizar. Mas se o pastor Alexandre tiver com camisa polo, ele está ali, ele tiver com esporte, ele não pode pregar mais. As igrejas dos dias atuais não dão mais autonomia para pregar, porque hoje o pastor tem que ter o bacharel, o pastor tem que ter o básico, o pastor tem que ter pelo menos uma carteira de uma ordem, o pastor tem que estar afiliado ao conselho, o pastor tem que estar afiliado, tem que ter um diploma, ele tem que ter pelo menos um HD para ele poder ser visto como pastor, como diácono, como presbítero, como um bispo ou como apóstolo. Algum diz assim ainda assim, dessa seguinte forma: se não tiver a carteira, se não tiver o diploma, não prega. Na minha igreja não prega se não tiver até mesmo uma carteira de autoridade eclesiástica. Mas eu aprendi, meu pastor, que, aleluia, Jesus não tinha carteira, Jesus não tinha diploma. Eu aprendi com os evangelhos que Jesus não tinha um anel de teologia, mas Jesus subiu ao monte do céu e disse para os seus discípulos: vai para Jerusalém. Sabe por quê? Porque de lá do alto eu revestirei vocês do meu espírito. Quero dizer uma coisa: Jesus não tinha um HD, Jesus não tinha até mesmo uma formação, mas uma coisa ele tinha, e isso ele tirava de letra. Ele ensinava contendo autoridade, ele ensinava com o som do Deus vivo. Quero dizer uma coisa: Jesus tinha uma coisa irreparável, ele tinha reconhecimento dos céus e na terra. E ele disse ainda mais à frente, ele diz assim: olha, eu reconheço, e Satanás manifesta no Gadareno e diz: Jesus, filho de Davi, o que tens comigo ainda não é o seu tempo. Quer dizer uma coisa: até os demônios conhecem Jesus e sabia quem era ele. Quer dizer uma coisa: quem conhece você é o diabo, e quando ele te conhece, não precisa de bacharel, não precisa de HD. Quer dizer uma coisa: basta você ter a presença do Pai, a presença do Filho e do Espírito Santo para ganharem almas. Glória a Deus. Aleluia. Quer dizer uma coisa, é profundo, eu quero, estou terminando o capítulo 34, verso 34. Jesus chega dizendo à boca de Pedro, olha, abrindo Pedro a boca, ele disse: eu não, veja bem isso, reconheço. Essa palavra é profunda, pastor Alexandre, porque Pedro, antes da morte de Cristo, ele não era reconhecido. Pedro, antes da
Deus. Glória a Deus. Algum diz assim, não, ô pastor, é lamentável, pelo senhor não tem o curso, então não tem como o senhor pregar, não vai dar, não deu certo. Eu disse para ele, filho, eu disse para eles na mensagem, e deixei claro para eles, eu não estou preocupado com Camboriú, eu não estou preocupado com Santa Cecília, eu estou preocupado com os pecos, eu estou preocupado com as favelas, eu estou preocupado com o homossexual, eu estou preocupado com a prostituta. Eu disse uma coisa, sabe por que muitos pastores não gostam de mim? Porque eu estou preocupado com alma, muitos estão preocupados em encher o bolso, está preocupado com bispo, está preocupado com oferta, eu estou preocupado em pregar essa palavra e levar um povo para morar no céu com meu Criador. Eu disse uma coisa, pastores, seja como eu, prega a mensagem da vida, seja como eu, prega a mensagem sem preconceito. Quem liberta é o Senhor, quem cura é o Senhor, quem arrebata no pecado é o Senhor. Deus não precisa de homens grandes, Deus precisa de prostituta para fazer a tua obra. É pastor e a candarava, xandarai. Espere, eu já estou terminando. Eu tenho ainda 2 minutos para me entregar o recado. Eu dizer uma coisa, o capítulo 19, o versículo 7 do segundo livro de Crônicas, ele disse, para com Deus não há acepção de pessoa. Eu dizer uma coisa, Romanos capítulo 2, o versículo 11, ele diz assim, certo é que Deus não faz acepção de pessoa. Eu diz uma coisa, pastor, Deuteronômio capítulo 17, versículo 5, o versículo 10 deixa claro, Deus não faz acepção de pessoa. Espera aí, Efésios capítulo 6, o versículo 9, Deus não faz acepção de pessoa. Quer dizer uma coisa, igreja que faz acepção, quer dizer uma coisa, ela não é igreja, ela é uma verdadeira prostituta. Quer dizer uma coisa, igreja que disse, não prega porque não tem bacharel, não vai pregar na Assembleia porque não tem HD, não vai pregar na Batista porque não tem curso de teologia. Esse pastor tem que converter, meu amado. Quer dizer um negócio, eu vou te dar um recado, pastores que fecham público para ninguém pregar, já tem 3 coisas, ou está em adultério, ou não tem moral, ou Deus não está na vida deste lobo. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Quer dizer uma coisa, quando fecharam o púlpito de Camboriú para mim não pregar, eu glorifiquei o nome do Senhor. Quer dizer por quê, irmãos? Eu não tenho compromisso com Assembleia, eu não tenho compromisso com Batista, eu não tenho compromisso com a igreja, eu tenho compromisso com a palavra. Eu tenho compromisso, pastor Alexandre, é com os pretos, eu tenho compromisso com as prostitutas, o meu compromisso é com os homossexuais. Eu digo uma coisa, eu não estou procurando teologia, HD, anel de teologia, não. Eu digo uma coisa, eu só procura é de um homem que possa pregar justiça, eu só procura é de um homem que possa entrar nas vielas, que entra nos becos, é um homem que vai para as marginalidades, é um homem que desce no centro e diz para a prostituta, Jesus te ama. Entrega a vovó. Deus está à procura de homem que prega a verdade. Sabe por que muitas Assembleias de Deus racharam? Sabe por que muitos campos assembleianos racharam ao meio? Porque deixaram de pregar a verdade do Evangelho. Fica assim. Sabe por que muitas presbiterianas racharam? Porque não pregam mais contra o adultério. Sabe por que muitas igrejas, cada esquina que você chega tem uma igreja aberta? Porque os pastores estão ficando muito grandes na cara, mas estão ficando pequenos no espírito. Crente que não respeita crente, meu pastor, ele é lobo. Pastor que não respeita outro é lobo. Crente que não dá para o Senhor para outro vai para o inferno. Capítulo 9, verso 17 de Salmos. Todo ímpio será lançado no inferno, toda nação que esquece de
não vou me associar. Eu não prego para bajular de ninguém. Sabe por que muitos crentes aqui, eu deixei isso claro que há poucos dias. Sabe por que muitos crentes aqui nessa rua não me enganam? Porque eu prego a verdade. Sabe por que muitos crentes aqui não me apoiam? Sabe por que tem muitos crentes aqui que não abrem mão nem para vir no culto dessa igreja? Eu falei isso aqui há poucos dias, pastor Alexandre. Porque eu não acredito nessa obra. Porque eu não acredito na minha história. Deixa eu dizer uma coisa. É homens que se vendem. Pastores que se vendem. Porque acham que tem um trapo de um carro, entra nos seus veículos e sai atropelando. Homens que acham porque tem um tijolo em pé, pode humilhar o Deus semelhante. Eu estou pregando que Deus está falando na minha boca. Não, glória a Deus aí. Glória a Deus. Já terminei, vou só concluir a palavra. Eu prego o que Deus põe na minha boca. Pastor Alexandre, eu preocupo, sabe com o quê? Eu preocupo com essa corte de pastores que estão aí na rebelião. Rebeliaram, largaram seus legados, venderam a sua junção, negociaram o altar. É esse que eu preocupo. Não vale a pena negociar o altar. Não negocie a sua salvação, não. Aproveita enquanto Jesus está na porta. Ei, aproveita enquanto Jesus está na boca do poço. A prostituta está lá. A prostituta é a igreja mundana. Jesus está na porta das prostitutas, batendo nela, nessa achando que Deus não está lá. Jesus está lá. Você diz uma coisa: Deus está na porta de muitas igrejas. Deus não entra mais dentro delas. Sabe por quê, meu pastor? Porque Deus não tem negócio com o pecado. Deus não tem negócio com o mundo. Deus não tem negócio com o crente carnal. Deus tem compromisso com o pão lavado e remido e transformado pelo sangue do Cordeiro. Abacene, Camanabia. Fique de pé. Deus não faz acepção de pessoas. Eu quero aquela irmã lá para louvar porque ela é melhor do que a irmã Viviane. Aí eu vou colocar o Alessim para fazer a parte do louvor porque ele canta melhor do que o Alexandre. Deus não é Deus disso. Deus não é Deus de negócio. Eu estou preocupado, pastor, com essa igreja. Essa igreja que eu estou vendo por aí. Aqui tem igreja aqui no bairro que grita no púlpito dessa assim, ó. A nossa igreja é a maior igreja do bairro. Para todo mundo ouvir. Chega na disciplina dos pais, vê os jovens da igreja pegando a mão. Teve um que entrou dentro do pau para bater na cara da moça. Por causa de homem. Nossa. Ao ponto de eu ter que entrar no meio. Pastores que estão no adultério. E acho que a gente não sabe. E vai ter que passar e olhar dentro da minha congregação assim, ó. Uma hora ele vai olhar aqui dentro, vai sair sem chegar nada. É. Você está dizendo, quer ir, pastor? Não praga, não. Uma hora eles vão olhar aqui dentro e vai sair aqui com o olho queimado. Igual aconteceu com Zacarias. A Bíblia diz que Zacarias ficou muito tempo sem enxergar. Sabe por quê? Porque ele tinha que ver o nascimento do filho. Ele tinha que saber que Deus era naquela casa, Deus era naquele tabernáculo. Ele disse uma coisa: não recalcitra contra os arbilhões. Quem justifica essa obra é Deus. Quem levanta você daqui dentro é Deus, meu pastor. Vocês vieram para essa obra porque Deus sabe que vocês levam a mesma espada que eu levo. Deus colocou vocês aqui nessa obra porque sabe que vocês são valentes na batalha. Glória a Deus. Ei, não precisa vocês falarem nada. Só os seus exemplos de vida já falam.
Eu disse para Deus, Senhor, eu quero um povo que fala. Deus disse para mim assim, você falando basta. Eu sei que o pouco que vocês falam me inspira. Os louvores cantados aqui já falaram. Preocupa não. Essa igreja vai fazer a diferença nesse bairro. Vai, pastor. Porque alguém diz assim, ó, eu vou te ver na miséria. Falaram comigo. Eu vou ver você na esquina da rua mendigando. Não. Diga comigo, não. Não. Diga comigo, não. Não. Eles vão me ver na esquina daquela rua ganhando almas para o reino de Deus. Pode bater para glorificar o Senhor. Eles vão me ver lá, chão. Por isso que eu disse, não é mais pastores, são reverendos da obra. Esperam saber que existe uma autoridade acima de vocês. E essa autoridade se chama Jesus. Amém? Vai para o coração. Meu Deus. Passei 3 minutos. Ó Deus grande e poderoso. Já está acabando, tá? O Senhor não vai acepção de pessoas. A palavra que o Senhor me dava era essa. Eu vou avante, Pai. Eu vou falando que o Senhor me manda. Eu quero, Senhor, que abençoe o ministério desse vídeo. Que sejamos uma assembleia diferente. Que sejamos uma assembleia de crentes lavados. Que sejamos uma assembleia de crentes transformados. Não assembleias como algumas que estamos vendo por aí. Reunidos para pecar. Reunidos para abrir mão da verdade. Por causa de dinheiro. Carnais, rebeldes, adúlteros e profanos. Mas somos uma assembleia diferente. Nós vamos levar a mensagem da cruz até que o Senhor volte. E sempre vamos dizer que somos um povo presbiteriano, renovados, guardados na diferença, preservados pela diferença. Hoje eu entendi que o Senhor quer que nós sejamos diferentes. Forte, seremos diferentes. Cada para a boca dos faladores. Glória a Deus. Que a igreja de Deus diga amém. Amém, Jesus. Calma o teu coração. O Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor fazer pousar sobre essa igreja a bênção. Eles me abraçam. Que o Senhor abençoe vocês. Amém, Jesus. Só vai, irmão. Pode só vai.